Tem sido muito bom, como a gente sempre faz, como é nosso costume, a gente dá uma pincelada no que a gente viu terça-feira passada e depois a gente segue para você não se perder em nada, ok? Vamos nos nossos textos base, e são esses aí. A gente está falando a respeito de andar no caminho, que é o caminho certo, que é o caminho de Jesus, que é o próprio Jesus. Então a palavra de Deus fala, lá no Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei, grifa aí na tua Bíblia, o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Outro texto base que nós estamos usando está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 48, verso 17, versão NVI. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que te dirige no caminho em que você deve ir. Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E mais um texto, diz lá em Jeremias, capítulo 10, verso 23, eu sei, ó Senhor, declaração do profeta, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. Aleluia. Então, queridos, vamos dar uma recapitulada no que a gente viu na última terça-feira, no que nós falamos. Nós falamos na última terça-feira que quanto mais compreensão espiritual e prática, ok? Não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão de saber versos bíblicos, decorar versos, mas é uma questão, é uma compreensão espiritual e prática que nós temos que ter sobre ser nova criatura. Se nós tivermos essa compreensão e praticarmos isso, maior será a facilidade de viver a realidade deste fato. E que fato que nós falamos? De nós vivermos, andarmos em vitória, de nós andarmos nesse caminho. Ok? Falamos também, quais são as implicações, a gente falou a respeito de morte espiritual, quais são as implicações da morte espiritual para o homem, e nós falamos de algumas, e a primeira delas está aí. A morte espiritual trouxe para o homem a perda da sua natureza divina, que residia nele, até o momento do pecado, até o momento da desobediência de Adão. Então, a morte espiritual veio para o homem e trouxe consequências muito ruins. Ele perdeu a sua natureza divina, que residia nele. Segundo lugar, ele perdeu a sua vida de relacionamento, uma vida de relacionamento que ele tinha com Deus, ele perde essa vida de relacionamento, porque ele desobedece a Deus, e a desobediência nos separa. A desobediência nos afasta de Deus. Então, essa é a segunda consequência da morte espiritual do homem. Ok? A terceira é que o homem, ele perde o domínio e a autoridade que Deus havia dado para ele. Não foi isso que está escrito lá em Gênesis? Deus vira para Adão e fala, Adão, olha só, está tudo aí, tudo na tua frente. Agora vai, meu amigo, e domina. Vai e domina. Dá nome aos bichos. Faz o que tem que ser feito. Está aí, todo o domínio e toda a autoridade. Eu estou te dando. Só que ele, através da sua desobediência, ele passa esse domínio, ele passa essa autoridade para as mãos do inferno. Ok? Em quarto lugar, o homem, através da sua desobediência, ou seja, da sua morte espiritual, ele se torna um escravo da vontade de Satanás. Fica debaixo dos desígnios malignos de Satanás. Só que louvado seja Deus, ainda tem mais um ponto, o homem se torna coparticipante dessa natureza diabólica. Está lá escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 3. Nós éramos por natureza, eu e você, filhos da ira, filhos da desobediência. Por quê? Porque ainda não havíamos conhecido a Jesus. Éramos mortos espiritualmente falando. Ok? Então, por conta das implicações da morte espiritual, Satanás se tornou o Deus desse século, passando a dominar a vida do homem. Por conta dessa morte espiritual, e é assim até hoje, para aqueles que não aceitaram a Jesus, para aqueles que não conhecem a Jesus, Satanás é o Deus desse século, Satanás é o Deus desse mundo, e ele domina a vida do homem, que não tem o entendimento que nós vamos falar a respeito dessa noite. Ok? Jesus vem, ele toma de volta
tudo o que o homem havia entregue de bandeja a Satanás por conta da desobediência, e ele toma de volta. E tomando de volta, ele estabelece, nós vimos aí essas 4 verdades na semana passada. A primeira delas, com o advento da vinda de Jesus Cristo, da sua obra da cruz, nós fomos libertos do domínio de Satanás. Diga amém. Eu e você fomos libertos do domínio dele. Chega, acabou a graça, acabou a festa, acabou o samba do Satanás doido. Acabou, nós fomos libertos do domínio de Satanás. Essa é a primeira verdade com a obra da cruz. A segunda, agora nós vivemos debaixo do governo de Deus. Nós agora fazemos parte do seu reino. Nós vivemos agora numa outra condição, numa outra realidade. Esse é o segundo ponto, a segunda verdade, o segundo fato estabelecido, que agora nós estamos debaixo do governo de Deus. Você vive debaixo de um outro sistema. Você agora está inserido num outro reino. Você não vive mais no reino das trevas. Você agora vive no reino de Deus. Ok? Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Em terceiro, nós fomos redimidos do poder das trevas. Ou seja, e eu bati muito isso semana passada, Satanás não tem mais direito legal sobre nós. Acabou. Não tem mais direito legal sobre nós. Pastor, ele tenta? Tenta. Ele perturba? Perturba. Mas ele não tem mais o direito legal. E ele sabe disso. O problema é que a igreja não sabe. Muitos desconhecem que agora não, o meu direito legal é viver com saúde. O meu direito legal é viver uma vida em abundância. Não só de grana, mas uma vida em abundância de paz, uma vida de abundância de alegria, uma vida de abundância no meu relacionamento familiar, uma vida de abundância no meu local de trabalho. As coisas cooperam para o meu bem, aonde eu estou, no meu local de trabalho, aonde eu moro, as coisas cooperam, porque agora o meu direito legal, ele voltou a ser o que estava determinado lá no início da criação, lá onde está escrito em Gênesis. Voltou para mim, voltou para nós, para nossa mão. Agora nós voltamos a ter o direito legal. Mas Satanás, ele tenta de todo jeito, ok? Todo jeito querer colocar um direito que não é mais dele sobre a nossa vida. E por último, houve a remissão dos pecados. Nossos pecados foram perdoados. Eu não tenho mais que viver preso ao meu passado. E eu digo mais, eu falei essa frase, na terça-feira passada, o teu passado não determina o teu futuro. Vou repetir de novo, o teu passado não determina o teu futuro. Pastor, mas eu fui isso, mas eu fiz aquilo outro. Não interessa, eu não quero saber, e nem você precisa saber o que eu fiz no meu passado. Mas importa agora é a sua nova condição hoje, saber que os teus pecados foram perdoados. Você foi redimido. Você foi redimido, eu e você, nós fomos redimidos através da obra da cruz do Calvário, queridos. Então, tome posse disso. Amém, queridos? Tome posse disso. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre essa questão de morte espiritual. Então, segura aí. Jesus se fez morte. Estávamos mortos espiritualmente e Jesus se fez morte. Ou seja, ele morreu espiritualmente para que nós pudéssemos ser livres da natureza, da morte eterna, para que nós pudéssemos receber de volta o quê? A natureza de Deus, a vida de Deus, o zoe de Deus. Pastor, o que é o zoe de Deus? É que você é um cara bem-aventurado em tudo aquilo que você faz. Você está qualificado no que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28. Cara, você é bem-aventurado. Tua entrada, tua saída, a tua amassadeira, os teus negócios, aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai ser bem-sucedido. Essa vida, essa natureza, agora ela está em nós. Porque Cristo, ele morreu espiritualmente. Ele fez um outro caminho. O nosso caminho era de destruição, o nosso caminho era de fracasso, o nosso caminho era de morte, o nosso caminho não havia nenhum tipo de esperança, mas Jesus, ele faz um novo caminho. Ele fala, olha só, agora eu sou o caminho, ok? Eu morri, eu paguei o preço. Eu estou fazendo uma nova aliança com vocês, uma aliança eterna, uma aliança definitiva.
uma aliança pura, uma aliança verdadeira, não vai precisar mais ficar matando nada, jogando sangue em nada. O meu sacrifício na cruz, o meu sangue derramado na cruz, ele é definitivo por vós. Aleluia! Aleluia! E por isso está escrito, lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, na NVI, está escrito que ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, o pecado, ele se tornou justiça, e a morte eterna, ela se tornou vida. Então, queridos, guarde isso aí. Pecado é o direito de nascimento do homem natural, ok? Você nasce nesse mundo e você já nasce pecador. Pô, pastor, mas estou lá, bebezinho, não sei de nada. Pois é, você já nasce, nós nascemos destinados a ir para o inferno. E cada criança que nasce com esse destino. Mas acontece o seguinte, veio a justiça de Deus e ela nos trouxe para nós, para os nossos filhos, o direito de um novo nascimento, de você, de eles, de todos nós, nos tornarmos novas criaturas. Essa é a justiça de Deus, ok? E aí eu pergunto para você, aliás, antes disso, né? Toda a justiça de Deus para com o homem tem a ver com a substituição da nossa natureza, da natureza do homem. Quando se fala em justiça de Deus, está se falando em substituição. Saímos de uma condição natural, entramos numa condição espiritual. Éramos velhas criaturas, agora nós somos novas criaturas. Ok? Então, queridos, talvez você esteja aí se perguntando, pastor, afinal de contas, o que é ser justiça de Deus? Para que eu ande nesse caminho consciente. Nós falamos a respeito já algumas terças-feiras, a respeito do favor de Deus, a respeito de você ter uma nova identidade, que a morte espiritual ela não prevalece mais sobre a nossa vida, e nós estamos falando hoje o que é ser justiça de Deus. Afinal de contas, o que é ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus é a nossa nova herança espiritual em Cristo Jesus. Ser justiça de Deus é a nossa nova condição. Ser justiça de Deus é a nossa nova herança. E o que é que isso significa, pastor? Significa isso aí. Primeiro, é receber de volta a natureza que Adão havia perdido através da desobediência. Essa é a primeira condição de nós sermos feitos justiça de Deus. Recebemos de volta a natureza que Adão lá no Éden havia perdido, mas Jesus resgatou para nós. Em segundo lugar, é nós nos tornarmos novas criaturas, nova criação por dentro. Isso é muito importante, por isso eu grifei. Por dentro, sermos novas criaturas por dentro. Não adianta eu querer mostrar que sou nova criatura por fora, pelo aquilo que eu visto, por aquilo que... né? Não, eu tenho que provar para o pastor Marcos que agora eu sou crente. E agora eu vou começar a falar um evangeliquez, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou jogar um futebol de calça jeans, aleluia. Porque eu preciso provar para ele que agora eu sou nova criatura, ok? Eu sou mulher, eu preciso estar com as pernas igual do Godzilla, para mostrar para as outras mulheres que agora eu sou nova criatura. Desodorante de jeito nenhum, tudo vaidade. Então, queridos, eu preciso entender que a justiça de Deus me tornou nova criatura, nova criação por dentro. A obra começou na minha vida e na sua vida aqui dentro. E é claro que ela vai se manifestar aqui fora, é óbvio. Mas não através de coisas materiais. Mas vai ser mostrada através da tua vida. Terceiro, ser justiça de Deus. É ser livre da escravidão eterna do pecado. Essa natureza que nos aprisionava. É ser livre de uma vez por todas da morte espiritual. Ser justiça de Deus é ter a liberdade
de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Essas 3 palavras não tem que estar na tua vida. Você não tem que carregar culpa, você não tem que ter medo, nem muito menos inferioridade. Você é. Declare, eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Então, culpa, medo, inferioridade não te pertencem mais. 5, é você ser justiça de Deus, é você ter o direito de viver com saúde, de viver em paz e cheio do Espírito e de alegria. Eu não entendo um camarada que é crente, é aquele camarada que parece um ogro, que é um camarada estranho, é um camarada esquisito, é um camarada que não ri, que não brinca, que eu não entendo. Isso não é coisa de cristão, já dizia uma música aí antiga. Ok? Ser justiça de Deus é meu direito de ter saúde, de viver uma vida de paz, de viver uma vida cheia do Espírito Santo e de viver uma vida de alegria. Eu gosto muito de um filme de Jesus, um desses filmes talvez um pouco mais recentes, não aquele filme que você conhece, Jesus lindão, aqueles cabelos escovados, olhos azuis, que Jesus é aquele lá, sei lá de onde que ele veio. Mas eu gosto muito do Jesus, do filme que mostra de Jesus extremamente humano, extremamente alegre, extremamente brincalhão, de brincar com as crianças, de rodar uma criança, de fazer brincadeira com seus apóstolos, com seus discípulos. É nesse Jesus que eu creio, um cara alegre, um cara para cima, porque se você conhece pessoas desse jeito, você quer colar com essas pessoas, é ou não é verdade? Agora, se você conhece aquele camarada que é todo, ih, rapaz, o cara está vindo ali. Pastor é o meu caso, quando eu chego o pessoal vai embora. Então está na hora de você repensar a sua vida. Ok? Mas se você é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, não é porque você é um cara bacaninha não, é porque você está mostrando a pessoa de Cristo através da tua vida. As pessoas gostam de estar perto, sentem prazer de bater um papo com você, de trocar uma ideia. Agora aquele camarada que é todo estranho, que é todo para baixo, ele só vive declarando derrota, fracasso, está na igreja, o cara está na igreja, mas só vive declarando derrota, fracasso, esse ninguém quer estar perto. Tenha como parâmetro esse Cristo alegre, esse Cristo brincalhão, esse Cristo cheio de vida, que arrastava multidões, claro, por conta da sua palavra, dos seus ensinamentos, mas por conta da sua vida. Das pessoas poderem ver, cara, esse cara vive uma liberdade que a gente não vive. Esses cabras aí chamados tal de fariseus, saduceus, eles trazem a gente no cabresto. Eles trazem a gente numa escravidão de lei, de jugo, de peso. E esse camarada, ele não traz nada disso. Ele traz alegria, ele traz vida. Por onde ele passa, ele leva com ele saúde, ele traz com ele paz. Ok, queridos? Então, olha só, grava isso aí, pega isso aí. 6º e 7º. Ser justiça de Deus é ser perdoado de todo pecado e iniquidade. Aleluia! É ser perdoado de todo pecado e de toda iniquidade. Ser justiça de Deus é ser reconciliado com Deus, de forma a nós vivermos em comunhão com Ele. Isso é ser justiça de Deus. Ele nos reconciliou. Por isso nós fazemos parte do ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou. Ele nos trouxe de volta a comunhão que havia sido perdida. Agora nós podemos ter uma vida de relacionamento com Ele. Uma vida maravilhosa. Louvado seja Deus por isso, querido. Então, olha só, ser justiça de Deus... Segura aí, peão. Ser justiça de Deus não é uma posição, é ser feito. Você é. É uma questão de natureza. É algo do interior do homem. Quer você sinta, quer você não sinta, você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Somos nascidos de Deus. Jesus disse lá em João, você não precisa abrir, Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, que se eu não me tornar, ou seja, se eu não for feito primeiro um cidadão do reino, eu não poderei ter a posição de herdeiro de todos os direitos legais desse reino. Olha que declaração maravilhosa. João capítulo 3, verso 5. Se eu não me tornar, primeiro, um cidadão do reino,
eu não poderei ter a posição de herdeiro de todos os direitos legais desse reino. Então, queridos, mais uma vez, a verdadeira justiça de Deus é ser feito. Ser feito o quê, pastor? Ser feito uma nova criatura, que usa a autoridade e o domínio sobre as trevas. Isso é prático, gente. Ser justiça de Deus é ser feito. É a minha condição, é a tua condição de nova criatura, que usa a autoridade e o domínio sobre as trevas. Ser justiça de Deus é ser feito nova criatura para que você use a autoridade e o domínio sobre as trevas. Ok? Eu não sei se ela depois vai querer subir aqui para falar. Vai. E o mais interessante disso tudo é que eu vou ficar sabendo junto com vocês do que ela tem para dizer. Ok? Eu só sei do resumo da história. Que hoje ela, junto com a minha filha pequenininha, ela teria sido assaltada, mas não foi. Mas ela vai contar isso direitinho para você. Falando a respeito disso. De autoridade e domínio sobre as trevas. Ser justiça de Deus é ser feito, segundo lugar, num verdadeiro filho de Deus, que usufrui de toda a sua herança, de todas as suas promessas. E, rapaz, tem promessa beça na palavra, para cada um de nós. Ser feito justiça de Deus torna você uma pessoa que se posiciona para vencer sempre. É necessário um posicionamento, diariamente, todos os dias. Eu e você precisamos nos posicionar. Se eu sou justiça de Deus, eu fui feito, agora eu sou feito, uma pessoa que se posiciona para vencer sempre. Aleluia. Então, queridos, por que é importante? Por que é importante conhecer sobre o que é ser justiça de Deus? Por que é importante? Talvez você esteja se perguntando. Por que é importante conhecer sobre o fato de nós sermos justiça de Deus? Eu vou listar para vocês 3 motivos. O primeiro deles, segura aí, peão, é esse aí. Por que é importante eu conhecer sobre o ser justiça de Deus? Porque é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na minha vida. Anota isso aí. É a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus, elas possam se concretizar na minha vida. E, querido, promessa tem uma relação direta com o direito dado, com o direito adquirido. Se eu desconheço o meu direito, eu não vou ter como receber as promessas de Deus. Se eu não sei do que eu tenho direito, transportando agora para o nosso mundo natural, se eu não sei do que eu tenho direito, eu não tenho como usufruir das coisas que estão à minha disposição. Ok? Nós temos muitos direitos aí fora, mas nem todos os direitos nós conhecemos. Não é isso? Às vezes você pode estar estudando e você está pagando o ingresso inteiro porque você desconhece o direito da meia entrada. Às vezes você já tem mais de 65 anos e você está pagando entrada, está pagando ônibus, está pagando viagem porque você desconhece o direito de que existe uma gratuidade para maiores de 65 anos. Então é uma questão de saber, de conhecer quais são os meus direitos. E espiritualmente falando, ser justiça de Deus faz com que eu tenha essa chave para que eu possa tomar posse das promessas, e essas promessas, elas venham se concretizar na minha vida. Eu preciso saber, eu preciso me posicionar todos os dias e saber, é meu direito andar com saúde, é meu direito levar uma vida vitoriosa. Ah, mas a maioria das pessoas não leva, eu não quero nem saber. Eu sou filho de Deus, eu sou justiça de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Então essa é a minha herança, essa é a minha promessa. E eu tenho que andar dessa forma, eu tenho que ter essa chave na mão, para poder abrir essa porta, saber que eu sou justiça de Deus. O terceiro motivo, segundo motivo sobre conhecer o que é ser justiça de Deus, é esse aí. Porque é o fundamento onde a nossa fé é construída, é uma base, é o nosso fundamento.
é o fundamento onde a nossa fé ela é construída. Todo o plano de Deus a respeito da justiça dele, né? Plano de salvação, plano de cura, plano de libertação, plano de prosperidade, está como base a justiça de Deus. A justiça de Deus. Esse tem que ser o nosso fundamento. A nossa fé, a nossa crença, porque somos justiça de Deus. Terceiro motivo, porque é onde, através da justiça de Deus, é onde eu compreendo o verdadeiro amor de Deus. Eu não sei se você sabe, mas no Novo Testamento é citado mais de 100 vezes falando a respeito da justiça de Deus. Então, se mais de 100 vezes a palavra nos mostra, a palavra nos aponta que é desejo de Deus que nós venhamos a conhecer o que é ser justiça de Deus, a gente precisa ter essa compreensão, para poder compreender, para poder viver o verdadeiro amor de Deus. Eu preguei há pouco tempo atrás, né, uma série falando a respeito de amar as pessoas, de servir as pessoas, de valorizar as pessoas. Eu só vou fazer tudo isso se eu tiver a certeza de que eu sou, você é, nós somos a justiça de Deus. E aí nós vamos entender, nós vamos compreender esse amor ágape, esse amor de Deus que está em nós e que nós precisamos repartir com as pessoas, sermos bênção na vida das pessoas. Ok, queridos? Então vamos lá. Como nós recebemos a justiça de Deus? Essa aí é fácil de responder, pastor. Assim como tudo na Bíblia, assim como tudo que está na palavra, como é que eu recebo a justiça de Deus? De uma única forma, de qualquer coisa que você pode receber de Deus, pela fé. Não é pelo que você acha, não é pelo que você pensa, não é pelo que você... mas eu não me sinto justiça de Deus. Mas é porque eu ainda faço isso. Mas é porque eu faço aquilo. Não é pelo seu merecimento, não é pelo que você muito faz ou pouco faz ou deixa de fazer, mas é por uma questão de crença, é por uma questão de obediência, é de uma questão de você ter prazer de seguir a Deus, de andar com Ele por esse caminho. Dessa forma você recebe a justiça de Deus. Ok? Então a possibilidade de ser feito justiça de Deus veio pelo que Jesus fez. Ok? Pelo que Jesus fez. Ele se tornou essa justiça de Deus. E agora nós precisamos crer nele. Precisamos crer nele para nós recebermos a justiça de Deus. E aí segura mais essa. Nós não vamos, aos poucos, nos tornando justiça de Deus. Você se torna a justiça de Deus no exato momento em que você levanta a sua mão para aceitar a Jesus como teu Senhor e único Salvador. Não é aos poucos, é automaticamente, é agora. Eu e você somos justiça de Deus. Você creu? Você se tornou justiça de Deus. Ok? A gente não cresce na justiça de Deus. Não, pastor, eu estou num processo, de estar caminhando na justiça de Deus, de estar conhecendo. Não. Você é a justiça de Deus e você não será nem mais nem menos do que você é agora. Você é a justiça de Deus, você é nova criatura, você tem direito às promessas e isso não vai crescer nem diminuir. Você é feito, você é. Ok? A gente pode sim crescer, e estar passo a passo, crescendo na questão do conhecimento, crescendo na questão da revelação da justiça de Deus, isso a gente pode crescer, mas você e eu, nós somos hoje justiça de Deus, e nada pode nos roubar isso, nada pode nos roubar. Renove a sua mente, e saia daqui hoje, sabendo que você é a justiça de Deus, e para você andar nesse caminho que nós lemos lá no início, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Para você seguir nesse caminho, você precisa saber que você é altamente favorecido, que você tem uma identidade que já foi trocada, não é mais aquela identidade de velha criatura, e que você é justiça de Deus. Para que você se posicione no dia mau, para que você se posicione no dia do combate, para que você se posicione quando vier a luta, quando vier uma situação, você poder demonstrar a autoridade que você tem em Cristo Jesus.
que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que o mundo pode nos sufocar, o mundo pode nos pressionar, o mundo pode tentar nos roubar, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Vem cá, amor, para você contar. E para eu ficar sabendo junto com eles também, porque nem eu sei. Boa noite, igreja. Não, foi uma coisa rápida, mas a gente nunca está preparado para isso, né? A gente acha que nunca vai acontecer. E eu estava hoje de manhã com a minha pequena, ela queria pegar um solzinho, e a gente mora próximo a uma pracinha, e eu fui com ela, estava só eu e ela na pracinha, não tinha ninguém mais. E nessa pracinha, próximo, tem uma motoescola. E sempre tem moto rodando ali na pracinha o dia inteiro, porque estão treinando, né? E eu estava ali com ela, brincou no balanço e tal, não sei o quê. Eu falei, Lu, a gente tem que ir embora, que eu tenho que ir ao médico com a minha mais velha, tinha consulta marcada, eu tenho que levar a Marina. Então, a gente precisa ir embora. Aí ela, tá bom, mamãe. Aí nós estamos vindo, atravessei a rua. Aí, quando nós chegamos assim na esquininha da rua que eu pego para minha casa, uma moto parou. E eu, distraída com ela, conversando, que ela é tagarela, ela fala pra caramba. Aí eu vi, o homem está falando comigo, daqui a pouco eu olhei para ele e falei, o quê? Nisso eu estava segurando meu celular. E ele falando, olha só, eu só quero o celular. Aí eu, eu só quero o celular. Eu falei, não. E ela do meu lado. Minha reação na hora foi essa. Eu falei, não vou dar, não. Aí ele levantou a camisa. Só que eu não vi nada. Ele levantou a camisa e falou, olha a criança, eu só quero o celular. Eu falei, você vai embora daqui em nome de Jesus, sai daqui agora. Ele, no nome de Jesus, então eu vou embora. Pegou a moto e saiu correndo. Mas assim, na hora, a minha reação não foi nem de ver para onde que ele estava indo, se ele ia voltar atrás de mim, fazer alguma coisa por trás. Não, eu simplesmente peguei ela e fui embora para casa, andando ainda um bom pedaço. E fui, e assim, mamãe, ela não entendeu na hora o que ele queria fazer, né? Ela falou, mamãe, o que esse homem queria? Ele queria pegar o seu celular para ligar e tal. Ela não entendeu na hora, depois eu expliquei para ela. Mas, assim, só para você ter isso mais no seu coração, aceso, lá no Salmo... Se você quiser abrir, você pode abrir, senão você não precisa. 121. Não, você já falou demais, espera aí. Descansa um pouquinho a boca. No Salmo 121, no verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E hoje eu provei dessa palavra na minha vida, na vida da minha filha, e Deus honrou, né, a palavra dele na nossa vida. Eu louvo a ele por isso. Amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Falo para vocês o seguinte, para você tomar um tipo de atitude, tipo de decisão dessa, a gente não pode tomar um tipo de atitude e decisão dessa estando na carne. Porque senão você vai acordar mas já cheguei? Era para chegar agora mesmo? Eu não sei quantos viram o Quarto de Guerra, mas a senhora faz exatamente isso que ela fez. E ela explica para a mulher o seguinte, olha, eu fiz isso investida debaixo de uma autoridade. Porque o diabo não tem que colocar a mão e tirar nada que é meu. Mas essas certezas a gente precisa ter no nosso coração. Eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu sou altamente favorecido, eu sou justiça de Deus. E se eu tenho essas certezas depositadas no meu coração, o Espírito Santo te impulsiona a fazer uma decisão, uma atitude que
todas as pessoas, policiais, órgãos de segurança dizem, olha, não faça isso, não reaja, né? Entregue e tudo mais, até porque ela já tinha estado debaixo de uma ameaça, né? Olha a criança, olha a criança. E eu cheguei em casa, foi muito engraçado, porque a minha pequenininha falou, papai, tinha um homem que estava querendo usar o celular da mamãe. Eu falei, como é que é? Ele estava querendo usar o celular da mamãe, mas a mamãe falou assim, ó, sai daqui no nome de Jesus, papai. Jesus protegeu a gente, papai. 5 anos. Aí fui pedir explicação para minha mãe do que mais ou menos tinha acontecido, mas não sabia, né, ao certo realmente o que tinha acontecido. E louvado seja Deus, que por esse livramento e por todos os livramentos que você também tem o direito de receber e que muitas vezes você nem sabe que foi livre, né, do laço do passarinheiro, do homem mau, do homem violento, do homem sanguinário. Deus está contigo. Deus não falha. Mas eu preciso ter a certeza disso. Porque senão, isso que aconteceu chama-se se posicionar. Posicionamento. Pode ser num assalto, pode ser numa doença, pode ser num desemprego, pode ser num casamento que já está indo embora, na situação que você quiser usar. Você tem certeza de quem você tem crido, você sabe que no tempo oportuno o teu Deus ele se levantará, não vai ter portas e trancas de bronze que vão impedir a tua vitória de chegar, porque a tua vitória virá, a tua vitória acontecerá. Por isso você está aqui buscando, crendo em Deus, ouvindo essa palavra, mas a gente precisa andar no caminho certo. A gente precisa andar nesse caminho, nessa verdade, experimentando dessa vida. Porque lá em cima é bônus, é prêmio, legal. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, beleza, vamos para a boda do Cordeiro, aleluia, novos céus, nova terra, tudo certo. Mas enquanto estiver aqui, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é? Amém? Então, se você é mais que vencedor, fique de pé no nome de Jesus. Aleluia!